Clarissa, a gente não pode continuar sem antes falar aqui do nosso patrocinador. Se você não conhece a InovaWay ainda, entra aí, inovaway.com, tem aí o QR Code na sua tela. Eles são uma empresa incrível que trata do seu autocuidado. Eles vão ter vários produtos, aqui a gente está aqui com os produtinhos na mesa. Eles têm o melatonina, que é em goma, que você pode comer aí 1 ou 2 no máximo antes de dormir. E eles são incríveis. Eu tenho aqui, por exemplo, o Kids. E sabe o que é o mais legal desses produtos? É que eles são deliciosos. muito gostosos. O problema é comer um só. Você vai querer mais. Eu até vou pegar um aqui. Mas a Clarice também quer um. Eu quero. Mas eles têm muitos produtos, inclusive para unha, cabelo, enfim. Eu acho que vale a pena você entrar. Os preços estão incríveis e ele não faz mal para você. Tem mais de 7 selos de segurança, FDA, Anvisa, enfim. Sou vale super muito a fã pena. do Blend. Gente, minha unha mudou, parecia papel e hoje fortaleceu, cresce, então muda mesmo. De verdade. InovaWay, gominhas pra saúde da sua família. Fechou? Entra aí no QR Code e comprova o que eu tô falando lá. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Econ Lovers Podcast. Se você caiu aqui de paraquedas, como eu sempre falo, entra lá econlovers.com. Você vai descobrir exatamente o que a gente faz, mas de maneira bem resumida e rápida, a gente tá aqui para servir você que trabalha com e-commerce com bom conteúdo. E é isso. Tô aqui com a Clarissa. Pode apresentar o nosso convidado de hoje? Ai, gente, vamos lá, tudo bem? Nós estamos aqui com o Marucho, Rodrigo Marucho, certo? Certíssimo. E eu tô aqui vou entrevistar, né, conversar, na verdade, mas sou uma grande fã, né, e queria agradecer pela sua presença. Tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. E queria que você contasse um pouco da sua história. Acho que tem muitas histórias aí para contar, mas se você pudesse falar um pouco de como você começou, me fala. Pô, obrigado. Antes de mais nada, oi, galera. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Foi incrível. Assim, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo do projeto e da ideia de estar aqui com vocês. A gente precisa muito de conteúdo de qualidade, precisa muito, né, distribuir essas sementes aí de conhecimento para a galera ter atalhos e poder fazer as suas realizações. Então, conteúdo sempre é bom. E eu estou muito feliz mesmo de fazer parte disso de alguma forma. Prazer, obrigadão. De verdade. Esse negócio de fã, vamos deixar de lado, né? Porque... Ai, meu Deus, já tietando já, porque gente. Não, mano, a gente não tem isso. A gente tá, todo mundo, cada um tem a sua contribuição, a sua forma de entregar pro mundo e... Eu sou meio contra esse negócio de fã, porque a gente cria uma imagem, às vezes, que nem é real, né? Porque eu sou um cara normal, cara, cheio de... Se eu contar um monte de erro que eu cometi também, a gente fica muito, às vezes, até desnivelado, assim, pra baixo. Então, assim, que é uma referência mesmo, né? Então, é um prazer obrigado. mesmo Eu entendo receber. Que é o carinho, fico honradíssimo. Obrigado mesmo. Bom demais. Marucho, então, só pra gente ter uma noção, se a gente fosse te apresentar aqui, eu ia ter que ficar passando folha aqui. É bastante coisa que você já fez no e-commerce, enfim, várias experiências além do e-commerce também. Conta um pouco pra galera que tá te conhecendo hoje, né? Quem é o Marucho, a parte profissional ali, como que você começou e tudo mais. Porque eu acho que muita gente que tá hoje no e-commerce conheceu o e-commerce por causa do Mercado Livre, por causa de, sei lá, um infoprodutor que tá muito em voga hoje, mas não faz ideia que, sei lá, em 99 você tinha um Arremate.com, 2000, sei lá, Booknet chegando com o Submarino e você já tava lá, né, permeando Tava buscando as coisas no KD. Então, me fala aí, conta pra galera como que foi esse começo. Cara, eu sou um nerd, né, eu sempre amei tecnologia desde criança, eu com 7 anos eu programava em Basic, vai vendo. E eu gostava dessas paradas. E aí, quando ficou mais acessível e tudo mais, né? Eu fui sempre entrando de cabeça. Então, assim, na década de 90, eu comecei a empreender. Eu já trabalhava com software de gestão, ERP, quando deu o boom dos ERPs, todo aquele momento. Finalzinho da década de 90, período pré-bolha, né? Antes do bug do milênio. Eu tava lá. E aí, eu resolvi empreender. Fui sócio de uma das primeiras agências digitais do Brasil. Na verdade, era meio uma produtora, né? Não tinha a formatação que as agências têm hoje, né? As digitais. Então, naquela época, a gente fazia homepage, a gente fazia as coisas que os caras não sabiam fazer, né? Então, um banner. E eu meio que era o vendedor, assim. Eu meio que fazia... E eu tinha sócio e uma galera que fazia toda a parte de produção, né? E a gente era meio braço digital das grandes agências, porque eles não sabiam fazer digital. E a gente estava aprendendo também meio que na unha ali, né? Era tudo muito novo. Mas como a gente era fuçador e eu gosto muito de tecnologia, a gente foi indo muito para esse caminho.
E então eu sou formado, né, em processamento de dados, eu fui atrás desse processo todo, mas quando eu descobri que existia uma possibilidade de você comprar coisas usando essa ferramenta da internet e que as coisas chegavam na sua casa, cara, eu falei, eu vou viver disso. Eu fiquei apaixonado. É muito doido isso, porque assim, eu lembro que eu era aquele cara que entrava via BBS pra poder acessar a internet. Sim. Que assim, jovens, procurem BBS depois. E aí eu entrava lá, e aí eu ficava de madrugada no Mirk, que era o IRC, que era uma forma de chat. Mexi muito em mim, cara. E eu não sabia inglês, e era muito louco, eu ficava com dicionário e trocava ideia com os caras do mundo inteiro. E eu ficava, fascinado, falar, cara, isso é muito legal. Eu tô conhecendo gente da África do Sul, gente da Austrália, que eu nem sei onde fica. Era de explodir a cabeça, né? Cara, isso é globalização. Eu tava falando, uau, o mundo ficou pequenininho. Eu tava tendo aquele insight de, nossa, é isso que é muito legal, tudo tá acontecendo agora. Sim. Então eu fiquei apaixonado, eu falei, vou viver desse troço. E descobri nessas andanças pela internet que tinha um site, eu gostava muito de Metallica, ainda gosto, e eu descobri que tinha um box do Metallica numa loja que chamava CD Universe. E era CD, né? Já era moderno. E aí eu falei, cara, tinha um negócio box do Metallica, eu vi, falei, cara, que legal. E aí eu vi que tinha um botão comprar. E aí eu cliquei no botão comprar intuitivamente. E aí pedi meus dados, eu fui dando, aí pedi meu cartão de crédito, eu dei. E aí prometeu que ia chegar na minha casa lá em X tempo. E sabe o que é doido? Sabe o que aconteceu? Chegou. E quando eu cheguei em casa e tinha um negócio que não tinha no Brasil, que eu tive acesso, que chegou na minha casa, no prazo combinado, sem nenhum estresse da minha parte de eu ter que buscar, ter que ir atrás, eu falei, cara, eu vou viver nesse troço, isso aqui é fantástico. Eu me apaixonei. Que loucura, né? Aí eu fui descobrir que isso chamava comércio eletrônico, que já estava começando a acontecer, e aí comecei a estudar. E aí eu tive uma agência digital, e a agência digital foi migrando para desenvolvimento e-commerce. Foi começando, porque não tinha plataforma, não tinha o que tem hoje. Então era meio na unha, um cara que manjava um pouco mais, que pegava um troço aqui, outro ali. Era tudo meio para desbravar. Eu não sabia cobrar, imagina, gente, como é que você cobra? Eu chegava na empresa do cara, via que o prédio do cara é mais bonito, opa, esse aqui é mais caro. Não tinha muita noção. Eu falo, não dá nem pra explicar em casa. O que você faz? Trabalha com e-commerce, mexe com o computador, mexe com o computador. É um menino Sabe do computador. Aquela venda na internet? Sempre foi menino do computador pra família. Sim. Então, aí, quando chegou o e-commerce, eu descobri que tinha a parte que me fascina, que era vender pra gente, não era só tecnologia. Tinha pessoa do outro lado. E eu podia, conforme eu encaminhasse a conversa ou direcionasse a minha forma de apresentação das coisas, eu teria mais venda ou menos venda. Ou eu cativaria mais ou menos, ou conectaria mais ou menos. Sim. E aí me deu um estalo. Eu falei, cara, isso é muito legal. Pro bem ou pro mal, porque você também pode usar isso pra manipular, né? E pra fazer sacanagem. Sim. Mas quando eu descobri que isso dava pra fazer, você conseguir chegar com a coisa que a pessoa precisa pra dor dela, e você conseguir resolver isso muito fácil usando tecnologia, e ela ficar feliz, eu falei, cara, conectar necessidades e pessoas e suprir essas coisas. Aí né? nasceu o marketing digital na minha vida. Eu falei, puta, isso é muito legal. Dá pra fazer um troço desse. E na época, em 2002, eu tive, um pouquinho antes, em 2001, eu tive um convite para trabalhar no Shopping Qualivilas. Foi um dos primeiros marketplaces do Brasil, que era do Banco Real, que depois virou Santander. Nossa, olha só. E minha função lá era eu era CVV, que não é o do que você liga, né, quando você tá meio deprê. Era o consultoria de varejo virtual. Eu era uma equipe, no começo eu era de uma equipe que pegava os lojistas barriga no balcão, que não fazia ideia que era internet, e ajudava o cara a traduzir isso para online. Né? Eu estava me formando um consultor ali sem perceber. E eu ajudava esses caras a empreenderem no digital, usando o marketplace como forma de fazer isso. E depois dali eu assumi toda a área de marketing do produto, lá do canal. E eu comecei a fazer então a atração de leads e geração de vendas e tal, e fui entendendo o marketing digital, isso em 2002. E aí veio todo um processo e eu me apaixonei. Eu falei, cara, não é só o e-commerce, também tem essa parte de pessoas. Sim. E como eu vim, o meu primeiro emprego foi atendimento a clientes, né? Eu nasci no telemarketing. Eu também. Então não tem como a gente... Isso fica fica tatuado. Fica, sim. E eu sou muito grato por os 3 anos que eu vivi em atendimento, porque é uma baita escola de vida. Verdade. Eu não quero falar em telefone hoje, né? Tá. Mas assim... mas é uma escola. A gente tava vindo pra cá hoje e ela falou disso. Mas eu falei sobre isso, sobre a questão do... Olha... que um dos maiores aprendizados no call center foi a questão do feedback. Foi como eu consegui crescer na minha carreira. Então, eu recebi o feedback, ou seja, eu sabia se o que eu estava fazendo era legal, não era, e eu tinha oportunidade de melhorar. Incrível. E um atrás do outro, né? Um atrás do outro, e você recebendo a quantidade, um feedback toda hora. Isso que me levou a ir pro RH também, foi né? Isso hoje. Cara, e entender que eu fazia o atendimento da Microsoft, pra vocês terem uma ideia. E entender que a Microsoft, na época, era uma das maiores empresas do mundo. Ainda é, né? Mas na época, ela dominava. Sim. Tô falando de uma época que só tinha ela.
E o Bill Gates era o cara mais importante do planeta, né? Em grana e tudo mais. Ele estava com a tecnologia na mão dele. E eu trabalhando no atendimento, percebendo que tinha um monte de limitações, que eu não conseguia resolver o plano dos clientes, que eu não conseguia tirar um coelho da cartola. E o cliente indignado na ponta e eu indignado desse lado. Falei assim, eu quero te ajudar, mas não posso. Eu sou só o cara que está aqui na ponta para ouvir pancada. Eu não posso, eu não tenho poder, não tenho caneta. Eu não consigo resolver. Isso mexeu muito comigo. Sim. Tanto que, assim, todas as operações que eu trabalhei na vida, tudo que eu fiz depois, eu tinha sempre um olhar para atendimento nesse aspecto. Que como é que eu faço para o meu time de atendimento não ficar desprovido de força, ficar só apanhando, não ter moral dentro da empresa? Como é que esses caras estão respaldados? A motivação do cara abaixa, óbvio, né? O cara, ele sofre dos dois lados. Ele toma a pancada do cliente, aí ele fala, não, mas eu tô afim. Eu quero te ajudar. Aí ele olha para dentro da empresa, a empresa não ajuda ele. Ele não tem recurso, ele não tem processo, ele não tem acesso a nada. Ele só tá lá porque uma máquina não faz, por enquanto. É literalmente aquele, tá com bug, programador, tá com bug, fala pra ele que não resolve hoje não. Caramba, e agora o que eu faço? Não, e era caras que compravam software numa época que ninguém comprava. Então assim, o cara ainda tava pagando, ele transcendia, porque assim, era irreal comprar software na época. E aí o cara comprava, e ele tinha toda a razão do mundo de querer minimamente, sei lá, trocar a mídia, porque na época era com disquete, era com... E o cara quer trocar, porque deu pau. Não sei se vocês lembram, tipo, o disquete dava pau. Lembro, E aí o cara precisa trocar. Ele tá instalando lá um Office com 38 disquete, e aí chegava em Cira, 37 de 30... Aí parava, depois de 2 horas. Então, assim, eram umas coisas que foram mexendo comigo. Então, quando eu descobri o e-commerce, não teve como não conectar com a pessoa na ponta, como é que a gente faz esse cara lá na frente e como é que eu faço com que meu time se sinta querido e amparado, porque esse cara vai precisar reverberar isso na ponta. E aí as coisas foram começando a tomar corpo. Sempre gostei de falar pra caramba, sempre gostei de passar conteúdo pra frente, né? Sim. Então, naturalmente, comecei a meter a cara de pau aí, começar a dar treinamento. Natural, né? Eu falei, cara, eu vou ver disso. Quando eu entrei na Netshoes, eu lembro que a gente estava vivendo um momento assim de virada do mercado e eu falei, cara, eu vou começar a ensinar o que eu tô aprendendo aqui, porque não tem livro, não tem ninguém falando sobre isso, cara, tem vários heróis ali aprendendo nos seus nichos ali ou nos seus feudos, mas ninguém tá se falando. O primeiro grande e-commerce que você, no caso, dá a partida ali na tua carreira de e-commerce propriamente dito, lógico que você teve essas experiências antes, mas foi a Netshoes, no caso. Netshoes. Era quando ela ainda tinha loja física? Ela tinha fechado, ela estava fechando as em academia, mas a loja física da Maria Antônia já tinha fechado. Aí eles migraram o estoque lá pros apartamentos do Márcio, aquela loucura toda, e aí depois que você chegou. O que tinha de físico ali na época ainda eram algumas presenças em academia, que eles tinham feito um acordo, né? Então tinha uns quiosques assim, mas que logo também não fez sentido naquela época, não se falava de omnichannel, né? Então não era o que eles queriam. Vamos focar no online, que o online tem que crescer. Eu conheci uma galera da época da Netshoes, assim, porque ela foi muito pioneira, né? Junto com o Submarino ali, todo mundo. Mas era muito engraçado. Você ia contratar o cara falava com orgulho assim, eu sou o funcionário 9 da Netshoes. Isso, era legal. Eu sou o 8. Eu lembro do Cris, que era o funcionário 8 da Netshoes. Isso, conheci ele. Você conheceu o Cris? Não, todos os caras, os primeiros. Era muito engraçado. Eram 12 caras, né? Era, tipo, a gente brincava, né? São os 12 primeiros, os 12 apóstolos do Márcio e do Agope. E eles, quando eu cheguei, a maioria estava lá ainda. E até hoje, inclusive como Magalu, ainda tem cara que tá lá. Tem cara o 1, o 2, esses caras estão muito legal, eles estão até hoje. E é muito legal porque eles criaram um negócio diferente, né? O Márcio é um cara super genial sempre, com a cabeça muito à frente de tudo. Com uma visão de mundo completamente disruptiva. Eu era medroso para as coisas e ele era o cara que falava, dá para fazer, vamos aí, vamos acelerar. Sangue polonês ali, né? Armênio, né? Armênios. E eles muito doidos, assim, tipo, vamos fazer. Eu lembro que eu conheci eles, eu trabalhava no Qualivilas, porque eles eram uma loja dentro do shopping. A Netshoes nasce como online dentro do Qualivilas e eu era o cara que atendia ele. Então eu foi fiquei dentro da Qualivilas? Olha só. Aí fiquei amigo dele e aí ele falava, Marucho, um dia eu vou te contratar, hein? Um dia eu vou crescer, eu vou te chamar. E aí eu trabalhava no Jacotê, que era um concorrente do Buscapé. Existe Jacotê até hoje. E aí ele me ligou e eu já tinha meio que fechado o ciclo ali no Jacotê, já tinha deixado tudo no trilho, tava prontinho. E ele me ligou bem nessa hora. Tipo, muito legal, né? Tinha encerrado assim, eu já falei, que missão cumprida. Aí ele falou, Marucho, lembra aquela brincadeira? Vem aí. Eu falei, vou te mandar um currículo, vem aqui conversar, vamos fechar negócio. E aí eu fui pra lá. Legal demais. Então eu já conheci, já era um amigo, né, antes. E aí a gente já tinha esse sonho, de um dia eu vou fazer parte disso. E foi pra mim uma realização. E ali foi uma loucura, né? Porque você saiu de uma realidade de você servindo a empresa e passou, além de servir, cuidar de gente. Porque na Netshoes tinha um time grande com você, né? Eu cheguei lá, tinha mais ou menos 40 pessoas na minha estrutura. Eu saí de lá com
quase 400 e quase 500, 400 e poucas. Em 3 anos. Assim, foi uma virada muito louca. Eu criei todas as estruturas, áreas que não existiam. A gente criou o RH. Legal. E aí a gente desenvolveu o RH com esse viés de gente. De vamos criar uma cultura poderosa. Porque a gente não tinha nada disso. E Então, se fala disso até hoje, né? Aham. Então, de criar cultura. Os de nets, hoje a gente tem nome. É. Então, eles são os Legal. nets. É uma cultura forte, né? Não tinha. Eu participei de um negócio com o Márcio, com o Ian, pelo meu sucesso.com lá do Flávio, Aham. que foi o primeiro reality show. As ideias do Sim, Márcio. O Márcio é sim. muito louco, né? É. Primeira reality show de e-commerce. Aí eu fui lá participar e eu fui um dos mentores dos participantes. Que da Cara, hora. foi muito louco, assim. A história do. Aí eu conheci a história do Márcio contada por ele, assim, sabe? Dos caras não ter RP funcionando. Não sei se você pegou essa época, mas Peguei. teve um dia que parece que o RP não funcionou, tinham mais de 4 mil pedidos pra Ia entregar. fechar. Os caras ficaram a noite, a madrugada inteira na planilha lá. Os caras montaram um RP na planilha pra entregar 4 mil pedidos. Eu falei, isso é time. Ele sentou na Isso calçada. é um time, né, Ele cara? sentou na calçada e começou a chorar. Ele falou, cara, acabou o negócio. Porque não tinha fim, era só uma bola de neve. Mas era aquilo. Porque se não encontravam os produtos, né? Imagina, 4 mil participantes, onde você vai achar isso? Não tem sistema, não tem nada. E as caixas são tudo iguais, né? A caixa da Nike era tudo laranja. Você não tem diferenciação nem visual. Tipo, qual que é o 42 amarelo? Você não sabe. Como é que Sabe, Aí, vai ter que imagina. abrir. Sim. Ele sentou e chorou, literalmente. Então muito chorou. trabalho. Não, aquele dia ele falou, aqui a gente encerra. Não. Porque, imagina, é impensável você tirar um e-commerce do ar. E aí ia, porque... E a era- Netshoes, né? Não era qualquer E ela um. tava começando a virar Netshoes, né? Ela tava começando a fazer Era o ponto de virada. Tanto é que isso deu problema porque foi além, né? De repente tava tudo preparado e aí pegou no breu. E aí a coisa fez boom. E pra fazer boom, esse é um aprendizado importante que a gente viveu ali, que depois eu sempre passar pra galera do e-commerce. Crescer é às vezes mais perigoso do que você ficar ali meio que numa mediana. Crescer, às vezes, o salto que pode se dar dentro do e-commerce, às vezes, se você não está preparado, você quebra. Por isso que Black Friday detona as empresas. Às vezes é muito legal, vendo muito, mas assim, quase quebra. Não só financeiramente, a operação do cara não segura. E a gente não tinha, por exemplo, uma visão clara de como tinha que ser uma organização de estoque para atender uma demanda alta. Então, tinha caras que eram os especialistas. Então, se esse cara passasse mal, tivesse uma dor de barriga, ele não achava, ninguém achava o boné. Só ele sabia onde ficava o boné. Não tinha um em cima de uma mapeamento. É aquele negócio da a logística é o seu Antônio. Seu Antônio, onde tá o boné? Seu Antônio foi no banheiro, ninguém sabe onde tá o boné, né? A gente tava um pouco fazendo essa transição e tava pegando estoque e migrando para um terceirizado. Esse cara ia tocar. Depois, inclusive, esse cara quebrou e a Netshoes comprou. Ali fez a virada. E eu tava todo esse momento eu vivi. E esse troço é muito legal, porque a gente quer muito crescer, mas assim, crescer tem que ser muito organizado, tem que ter uma visão de crescimento muito clara. Porque o papel aceita tudo. Eu quero aumentar 30% a minha venda esse ano. Eu não sei o que significa 30% na prática. O que é quanto isso em mais pacote que o cara faz, quanto isso é mais em cliente ligando estressado, quanto que isso é mais em cadastro de produto, é mais compra que eu vou fazer, é mais aquele fluxo negócio, de né? caixa. O futuro, ele é um sonho, porque você não pode pegar. É um sonho ou um pesadelo. Aí é o quanto você estruturou para receber isso. E não tinha histórico, né? A gente tava meio que o mercado sim. estava se criando, né? Então a gente não sabia por outros exemplos do que acontecia. Então era tudo muito novo. A gente paga um preço. nesse caos todo aí, você estava cuidando de gente e criando novos setores, participando de tudo isso. Eu cuidava, lá eu só não cuidava, na minha estrutura, do marketing, que aí o Rony fazia. E eu não cuidava do financeiro e do comercial, que aí o próprio Márcio e o Agope faziam, e a logística eu dividia com o Márcio. Que é o outro Márcio, né? Chama. Era a Agope. Né? Era o Márcio e o Agope. Que eram sócios na época. E o Agope saiu primeiro e depois o Márcio finalizou, né, a venda da empresa. Mas eles faziam esse dividido aí. E eu ficava com tudo. Tecnologia, atendimento, logística, RH. Tô aqui doida para perguntar. E como foi, assim, nesse momento, né, de dificuldade, para que vocês conseguissem fazer com que as pessoas caminhassem com vocês? Não, eu vou abraçar a causa de vocês e estamos juntos. Porque eu acho que essa é uma dificuldade que se tem de ter um colaborador, né? De ter alguém que realmente abrace a causa da empresa e queira crescer junto. O que vocês fizeram? Tem alguma dica, né, aí para dar? A gente já sabia, eu já sabia disso antes de ir para Netshoes, né? Para mim, e eu vivi isso inclusive no Banco Real. Para mim, assim, aquela frase assim, as pessoas não trocam de empresa, trocam de chefe. Sim. E não é só de chefe, é também às vezes de empresa, porque ela não se vê representada por aquele ecossistema.
às vezes aquele ecossistema tá pronto para ela, mas não contou essa história, não mostrou, não teve uma forma de aderência que não chegou a gerar um engajamento. As pessoas, se elas não sentem, não dá aquela mordidinha, né? Ela não sente que faz sentido para ela. Sim. Então a gente, pelo menos na minha diretoria ali que eu trabalhava, eu sempre procurei falar para toda a galera o que era aquilo, para onde a gente ia, vender o sonho junto e falar, nós estamos construindo história, cara. Você quer construir história comigo? Vamos construir junto. A gente tinha o termo vestir a camisa, que é muito do futebol, Sim. e cabia na Netshoes, né? Porque o esporte a gente tinha, era a cultura de vestir a camisa. Então, quem tá na Netshoes veste a camisa, vamos fazer. Pra vocês terem uma ideia, tem um caso muito legal, assim, que a gente vivenciou, depois que a gente foi para uma logística terceirizada, que conecta muito com isso. Sim. A gente era terceirizada, então a gente meio que parecia que estava em visitar o zoológico, você vai você não pode entrar, né, lá dentro, você fica ali na grade, né, assistindo a operação. É muito estranho isso aí. É o seu produto lá. E você vê o cara fazendo isso, não, mano, embala assim, só que você não pode falar pro cara, você tem que ir lá falar com o gerente, que o cara vai lá na operação, e tá tudo certo, porque esse é o jogo, se deixar cada cliente contra terceirizada entrar, vai ficar uma bagunça. Sim. E a gente ficava vendo e falava assim, puta, não é ainda do nosso jeitinho, mas tá bom. E aí aconteceu isso dessa logística quebrar, o cara tomou algumas decisões, enfim, ele quebrou e aí no desespero ele vendeu ali na Bacia das Almas e o Márcio tinha uma grana na época, a Netshoes tinha um caixa e ele comprou, ele arrematou. Só que assim, ele ficou com 2 galpões, ele precisava de meio galpão, ele ficou com 2 inteiros e uma equipe de 40 pessoas ali disponível agora. E aí, eu lembro que a gente estava se deparando com um problema muito grave ali, que era assim, a gente estava na média já, chegando a, eu não lembro direito, mas era mais ou menos uns 4.500 pedidos dia. Que já era uma operação parruda. Sim. Só que, de efetivo mesmo, a gente conseguia virar ali uns 3.800, às vezes 4.000. Mas sempre ficava uma coisa pro dia seguinte. Sempre barrigando alguns pedidos. E a gente ficava muito incomodado com isso, porque alguém ia atrasar. E assim, né, o e-commerce é tudo uma sinfonia, né? Se aqui desandar... esses 500 caras que atrasou, são 250 pelo menos que vão ligar no meu atendimento, que eu não estava esperando. Eu sempre falo que é uma centopeia. Exatamente. Os 3 pés lá da frente parou, eles aqui não param de andar. Eles vai encavalar, não tem jeito. Então a gente implode, né? De dentro para fora. E aí estoura no financeiro, porque o cara cancela pedido, daí eu já tá contando aquela grana, não tem uma... quebra o e-commerce. Então a gente estava incomodadíssimo porque estava virando e não estava acontecendo. É aí que a gente fez. Primeira coisa que o Debate Pronto muita gente faz é contratar mais gente. Encha aí a estrutura, tá faltando gente, porque os caras não dão conta. Só que, não é nem sempre isso, né? Sim. Então a gente fez a lição de casa. Primeiro vamos rever os processos. Vamos ver se eles estão fazendo de forma mais inteligente possível. Então a gente fez um ajuste aqui, outro aqui. Mas aumentou 50 pedidos, ainda não resolveu. Vamos rever sistema. A gente foi lá, transformou as telas, deixou ela mais inteligente, tudo com bip, fazer uma coisa mais tela única. A gente tentou mexer em tudo. Puta, aumentou 100 pedidos, ainda tava com gap todo dia. E a gente vendendo mais, o gap só aumentava. Aí a gente falou, cara, não é possível, o sistema tá bom, o processo tá bom. Os caras não estão querendo fazer, porque tem gente para fazer. Não precisa, a gente fez a conta, eles dariam conta do jeito que tava. Sim. Falei assim, não querem. Só que aí a primeira sensação é, manda todo mundo embora e troca. A gente falou, não, aqui a gente veste a camisa e aqui a gente, um joga pelo outro. O que tá acontecendo? A gente corre pelo Por que eles não estão vestindo, né? Isso que a cultura faz. Criando cultura. A cultura faz você tomar decisão diferente. Porque a primeira reação é, manda esses caras embora que eles não querem trabalhar. Mas a gente falou, mas peraí, o que a nossa cultura diz? Não, a nossa cultura diz que a gente não abandona o cara. A gente corre pelo outro, é um esporte. Se um cara não tá indo bem no time, os outros levantam ele. Não vamos largar o cara. E a gente falou, antes que a gente vá ao ponto de abandonar, temos que tentar antes. E aí, eu comecei a fazer um trabalho de aproximação, porque eles não eram nossos. A gente contratou esses caras, porque eles eram dessa terceira. Tinha a cultura do outro. E não tinha cultura nenhuma. É isso que eu ia perguntar. Será que tinha... não tinha, nem tinha. Assim, existe uma cultura... Assim, sempre tem cultura, sempre né? Juntou tem. mais de 2 seres humanos, mas às vezes tem mais de uma, tem cultura, né? E não tem RH, né? A cadeia tá cultura. Verdade. Mas assim, eles tinham uma cultura própria que eles criaram e que as pessoas se adequavam, mas não existia um senso de pertencimento, não existia um engajamento com nada. Era só com o salário deles. Talvez a pessoa nem entendia a importância do trabalho dela, nem sabia, porque... Não sabe. E outra, é uma questão estrutural do Brasil, né? O Brasil é muito recente, né? A gente teve a escravidão há muito pouco tempo. Então, ainda tem uma associação nessa geração que a gente está, que alguns trabalhos são desprezíveis, são menores, são descartáveis. E que eu quero almejar não precisar passar por isso, porque isso dá vergonha, porque é o que o escravo fazia. Então, hoje, existe uma visibilidade social muito grande com a faxineira, com o porteiro, com o cara da logística, o cara do atendimento da telemarketing. Eles são pessoas que estão meio à margem. Então, esses caras são descuidados, esses caras não são queridos, eles não são cuidados. Então, ao mesmo tempo, isso é muito legal, porque assim, o pouco que se faz é muito para eles, porque não tem nada. E o pior é que é o coração do e-commerce, cara. A logística é o coração do e-commerce. Eles são os caras mais importantes. O atendimento é a logística. Eu sempre brinco assim, ó, o marketing pegou, sei lá, Covid.
uma coisa tensa. Aham. O time de marketing inteiro, eles ficam uma semana parado. O e-commerce tá lá vendendo, funcionando. Se é logística pegar Covid, Não parou. E assim, o marketing muita gente parar, tem né? medo de falar a importância que eles têm, com medo de ter motim, eu sempre queimar falo colchão, sabe essas coisas? E eu falava assim, cara, eles precisam saber a importância que eles têm pra eles terem autoestima, porque eles precisam saber que eles são isso. foda. Eles são bons, cara. É. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e começou vamos ter uma missão. Eu não ia sempre pra lá, porque ficava em outro lugar, né? Ficava em Barueri, né? E a gente tinha operação em São Paulo. Mas eu falei, cara, eu vou passar alguns dias na operação conhecendo os caras. Que da hora. Então eu comecei... eu sou muito ruim com nome, né? Então eu tinha que saber o nome de 40 caras e eu não lembrava. E o pior é que os caras tudo têm apelido na logística, né? Mas aí depois esse cara é meu amigo, então assim, aí vem a zoeira, vem os apelidos, aí você vai entendendo. É um aí você vai ambiente criando. divertido no final. Assim. Aí você vai criando lá uma liga com os caras. E aí, eu lembro que foi muito legal, porque assim, eu primeiro, você dá o primeiro passo. Então eu fui me apresentar, fui contar a minha história, fui falar. E eu fui descobrindo que eram histórias incríveis, que os caras tinham sonhos, os caras estavam a fim de fazer. Meu, a gente não fazia ideia. E eles achavam estranho no começo, porque eles falavam, o que esses caras querem com a gente? Ninguém nunca E vai fala mandar com a alguém gente. embora, tá vigiando a gente. O que tá a primeira acontecendo? Chegou um impressão sempre inspetor. é essa, Muito legal, cara. E aí a gente fez assim, foram 2 semanas. A gente foi lá, a gente contou o que era Netshoes pra eles, quais eram os valores, o que a gente... Uma integração. Fiz a integração com eles. Que Botamos legal, eles cara. no time, perguntamos pra eles se fazia sentido, se pra eles isso conectava. Os olhinhos começaram a brilhar. Porque eu falo, gente, não é natural, assim, a pessoa não entra na sua empresa e pronto, já sabe tudo da empresa, já se apaixonou no primeiro dia. A empresa que tem que contar pra ele como funciona, né? Por isso que, desculpa, a tua pergunta, né, inicial que eu desenrolei pra esse ponto, é exatamente isso. O que faz a diferença num momento tão difícil? É porque a gente tem uma cultura e as pessoas entendem porque elas estão lá e faz sentido pra elas, minimamente. É porque eu acho que a gente tem uma mania de colocar extremos em quase tudo que a gente faz. Eu acho que é muito do ser humano mesmo isso. Eu não gosto de falar, eu não tenho nenhum título de vira-lata de falar, porque no Brasil a gente... Não, você vai para outros países, tem um monte de coisa lugar. igual. Tem todo Então, lugar. É que, historicamente a gente consegue puxar essa explicação, mas é igual a gente tá em todo aqui, lugar. obviamente, a gente fala do nosso... É quase que assim, ó, do meu irmão bato eu, né? Então, a minha família eu falo tudo daqui. Mas, tirando esses contextos, o que eu entendo? Cultura, ela é muito forte pro mal e pro bem. Sim, né? Obviamente. sim. Tudo, como você falou, até no prejuízo tem cultura, né? Então é isso. Mas eu costumo... eu tô tentando encaixar na minha cabeça, assim, recentemente, algo que sintetize cultura de maneira mais fácil, né? Pra explicar e tudo mais, até pensando nos conteúdos da Icon. E aí eu comecei a chegar num consenso que cultura é o conjunto de regras que você não tolera ou que você premia. Por que acontece? O cara chega na empresa e fala assim, ó, isso aqui é a nossa cultura, nós não sei o que lá, nós somos não sei o que, e vai dar toda aquela cultura de lista, onboarding bonitinho, que eu acho bacana, um branding interno ali, beleza, onboarding bonito. Só que o que é a cultura real, né? Sem aquele clichê de que é o que você faz quando o chefe não tá vendo. Eu tô lá no cafezinho, e aí o Marucho é o meu gestor. Clarissa chegou lá, funcionária nova. Clarissa catou o celular e foi jogar um joguinho enquanto tava no corredor. Aí eu venho na Clarissa e falo, não joga não, mano, que se o Marucho te pegar jogando isso aí... Eu acabei de estabelecer pra ela o que é cultura, porque eu tô dando pra ela um conjunto de regras que a gente não tolera. Por exemplo, falou um palavrão na mesa, o cara vai ser demitido. Por quê? Conjunto de regras que a gente não tolera. Perfeito. E o contrário também. Pô, por que fulaninho foi aprovado ou subiu o salário? Porque fulaninho fez isso, isso e isso. Opa, que na nossa cultura é aprovável. Então, pra mim, cultura é literalmente um conjunto de regras que eu não tolero ou que eu premio. Né? E aí isso vai se estender no boca a boca da rádio. Pra mim, se a cultura quem passa é a Rádio Peão. Né? Numa cultura ideal, como a Disney e outras empresas, como a gente fez na Netshoes, a cultura ela não pode ficar à mercê da Rádio Peão. Mas aí é o cara que consegue estabelecer, né? Ela vai criar umas deformações que a gente não controla. A gente vai chegar lá que eu tenho várias perguntas aí. Tá. Mas, beleza, já entra mas a cultura assim, ela nasce assim, não nasce? Assim, qualquer empresa tem cultura. Você tenha dirigido ela, direcionado ou não. Só que aí o que acontece? A gente tinha, por exemplo, na Netshoes, antes da gente implantar uma cultura, a gente tinha múltiplas empresas, porque foi bem numa época que juntou a B2W, que criou a B2W, que a Americanas comprou o Submarino, e muita gente do Submarino não quis trabalhar na Americanas. Eles eram rivais, né? Então os caras falaram, não vou trabalhar com esses caras. E foram pro mercado. Eu achei ótimo, porque a gente pegou um monte de gente muito boa. Só que aí, de repente, eu era um pouco Submarino, um pouco Americanas. Eu não era Netshoes. Eu falei, quem a gente Faltava uma identidade. Sim. E a gente falou, a gente tem que estabelecer a nossa cultura. Então, esse negócio da logística aconteceu um pouco depois disso, mas a gente veio
criando. Porque uma cultura poderosa, ela estabelece os padrões e quem propaga deve ser os líderes, não o RH. Sim, Dentro de uma cultura que a coisa funciona, todo líder, ele é o multiplicador da cultura. Então, ele vai dar um feedback, ele tem que falar assim, olha, você está recebendo esse feedback aqui positivo porque você está utilizando esse valor que a gente acredita. Então, foi muito bacana o jeito que você falou com o cliente, porque isso é o que a gente faz. Ele está sempre fazendo link com o nosso jeito. Esse é o cara que evangeliza essas regras que eu tava falando. Isso, é o multiplicador, porque tem empresas que acham que a cultura é uma coisa que mora e morre no RH. E aí começa a dar pau numa área, vem pessoal da RH aqui que tá com clima ruim. Sendo que o gestor é que acompanha todos os dias, né? Só que ele vira, o RH sai, ele vira e fala assim, gente, continua fazendo essa loucura aí que é nós. E não tem cultura poderosa ali. Tá estabelecido. Mas essa palavra eu gostei muito, cultura poderosa. Uma cultura, porque cultura sempre tem. A cultura poderosa... A questão é se ela é poderosa ou não. Isso, essa é quando eu controlo. Minimamente. Eu não controlo 100%, mas minimamente. Então, na Netshoes tinha Rádio Peão. Eu sempre falava assim, galera, vai mudar um negócio. Eu chamava todo mundo. Falava, galera, vai mudar um negócio. Oficialmente, o canal oficial... É o que você tá ouvindo na minha boca agora. Vocês vão ouvir. Vai acontecer isso. Qualquer coisa que falarem diferente disso é viagem de quem tá falando. Porque eu sei que vão falar. Ótima sacada. Agora vocês estão ouvindo de mim. E é algo assim que não é tão complexo de ser feito. Hoje você minimiza essas situações de rádio peão justamente. Deixa a empresa dar o recado primeiro. Isso. Essa até é a orientação. Às vezes eu dou umas consultorias. Eu falo, se você... alguém vai ter que tirar do grupo e você não avisou a galera, o que vai acontecer? Então, primeiro avisa. Cultura Poderosa tem um canal de comunicação fluido. Se você não tem comunicação, vai ser criado um canal de comunicação paralelo. Que aí vem a Rádio Peão. Perfeito. E ele vai existir, a Rádio Pirata, ele tem. Só que o teu sinal tem que ser mais forte. Só que é isso que eu ia falar, ela fica enfraquecida porque o teu sinal é melhor, né? Cara, Cultura Poderosa, adorei essa... Põe na thumb aí, Cultura Deixa Poderosa. eu até escrever. Isso, eu gostei dessa ideia. Esse é o pilar base de toda empresa que eu acho bacana, que eu falo, nossa, que empresa legal que eles estão fazendo pro mundo. Você vai ver, eles têm uma cultura poderosa. Viram e referência. a cultura, é verdade, além das regras, e como você colocou bem, eu também incrementaria a frase, cultura também, além disso, é o jeito que a gente faz as coisas aqui dentro. É o jeito mais simples de resumir. O que é cultura? É o nosso jeitão. É o nosso jeitão. É bem informal e claro, né? É o nosso jeitão. É o nosso jeito único que só a gente faz aqui dentro. É que nem você falou que tinha até um nome, né? O jeito Nets de ser, né? Isso. Os Nets, eles eram os funcionários... Porque outra coisa legal de uma cultura poderosa, que a Disney também usa esse recurso, a gente dá nome para o funcionário e dá nome para o cliente. É uma estratégia importante de conexão emocional, porque quando vocês são um casal, quando vocês estão lá bonitinhos, vocês devem ter, não sei se vocês têm apelidinho fofo de vocês. Sim. Esse nome que vocês se dão, quem tá de fora às vezes fica até envergonhado. Que vergonha ali, que que emoção. Que nome isso é? Mas para os dois é muito importante, porque isso eleva o grau de conexão da coisa. Quando eu dou um nome único para o meu cliente ou um nome único para o meu colaborador, eu também estou criando esse mesmo aprofundamento da conexão. Senso de pertencimento. Até quando a gente fala de engajamento, é isso, né? Quando você cria uma relação de amor entre a pessoa e a empresa. Eu não sou net há muitos anos, eu continuo net. Não, é engraçado. Tá no meu DNA. Olha o roxo aí. Exatamente. Não, tem empresas que a gente... Eles mudaram depois. Isso. Não, tem empresas que a gente trabalha que realmente... Eu, por exemplo, até sempre falo para os meus alunos, gente, vocês vão ouvir eu falando dos girafas, porque lá a gente aprende dessa forma. Nossa, não só vestir a camisa, mas você tatua, você defende a marca. E você acaba replicando para os outros a importância daquilo que você realmente aprendeu, né? E da Nets, você... Não, e só para fechar o lance da logística, que é legal, Sim. faltou... Coisa de professor, né? A gente vai e volta. Eu adoro faltou só um detalhezinho. Eles entenderem que existe um propósito, que eles não eram só um número. Propósito. E aí a gente falou assim, faz sentido para você essa missão? Você também acha que é bom para você? O cara falou, cara, nunca me deram a missão, eu tô dentro. Agora eu tenho, né? O olho brilhou, falei, Que bora. da hora. Olha as coisas que a gente fez para criar esse senso de pertencimento. Eles eram realmente escanteados, né? Eles não tinham valor, eles eram um número. Aí a gente falou, vocês não são mais números, vocês são alguém. Agora vocês têm nome e vocês têm rosto. E a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa, a gente viu coisas que não eram boas. Coisa do tipo, uniforme que os caras usavam na logística. Eles usavam uns macacões pesados. E lá era quente, cara. E os caras ficavam, E é um detalhe perdia 2 quilos por dia. que faz muita diferença. Aí a gente falou, cara, a gente vende esporte. Então, assim, agora, o que pode na legislação? A única coisa que não podia tirar era a botinha com biqueira lá, que era EPI. O resto, dava pra botar bermuda, dava pra botar camiseta. A gente falou, demorou. Aí a gente criou camisetas de cores diferentes, conforme o time.
Então, o cara da entrada de mercadoria, o cara da contagem de estoque, o cara do caixa, o cara Eram times do inventário. diferentes. Que Cada da um hora. tinha uma cor e a gente fazia a camisa personalizada. Então, ele tinha a camisa personalizada. O cara era o camisa 10 do inventário. O outro era a camisa 8, não sei do Que quê. legal. E aí, só de fazer isso, os caras começaram a falar, cara, agora sim eu faço parte de alguma coisa muito grande. E a gente divulgava os números e foi indo, chegou um ponto, assim, em 2, 3 semanas que eles entenderam isso, a gente saiu dos 4,5 para quase 6 mil pedidos dia com a mesma equipe. Sem os atrasos. Sem nada. Ou seja, você Assim, aumentou ainda tinha o gás pra número queimar. e diminuiu. Precisou contratar, E né? a gente fazia conversas assim, Inacreditável. tinha as embalagens de presente. A gente descobriu que as mulheres, elas mandavam muito bem nisso. Os homens eram um fiasco para fazer presente, eu inclusive. Acho que continua. As mulheres mandavam super bem de fazer. Ela já dá aquela olhadinha assim, né? Não, tô mas mentindo. no nosso caso, você acredita que é Então, o contrário? A nossa equipe ali tinha umas mulheres muito boas naquilo e a gente falou, Sim. cara, vamos fazer elas fazerem os presentes. Sim. Só que a gente ainda deu mais um incentivo. A gente falava assim, imagina se você estivesse montando esse presente pro teu filho. Como é que você faria esse laço? Nossa. Gerar essa empatia. Então, assim, a cultura poderosa, ela sabe explicar e contar e propagar a história para cada pessoa naquilo que faz sentido para ela. Porque se o cara lê no quadro ali, eu do atendimento leio aquilo, tem uma visão. O cara do financeiro lê outra coisa. É verdade. E É aí, verdade. a cultura poderosa, ela precisa chegar em todos os níveis. Então, eu tenho Entender que personas internas, né? porque eu tenho que falar assim, ó, pra gente atendimento, na nossa cultura, a gente tem esse valor aqui, ética. Ética pra gente no atendimento é quando a gente faz isso e vários exemplos práticos. Uhum. Você não é ético no atendimento quando você não faz isso, quando você faz assim, quando você escolhe assado. E exemplos práticos que a gente viveu, que a gente sabia, que a galera fazia. E pior que é verdade mesmo. Cada time tem um jeitinho de Só de que trabalhar. todos são a mesma cultura, todos estão falando na mesma página, só que aquilo que é aderente para cada um, porque senão... E aí fica frustrante, você fala, pô, minha cultura não vai para frente, não consigo fazer, chega lá, os caras mudam tudo. Porque tem as pequenas nuances de ser humano. Sim, sim. Que, assim, mesmo fazendo tudo isso, vai ter cara que vai querer não Sim, fazer? sempre, Vai. sempre. Eu vou falar um exemplo rápido. A Disney faz isso. A Disney, ela tem uma estratégia que é o não desculpismo. Porque o ser humano é muito inteligente. Então, por mais que ele seja com muita boa vontade, ele conseguimos tudo isso. Ele está engajado, ele está afim, mas tem um dia que ele não quer. Tem um dia que ele tá com preguiça de falar assim, na Disney, por exemplo, tem dia que o cara tá com preguiça de colocar a mochila dentro do locker. O cara tá com raiva, pressa, não quero, põe em cima e vai andando. Só que tem a regra que não pode se colocar uma mochila em cima do locker, você tem que colocar no seu Mas ele põe do mesmo jeito, Sim. não tem Ele jeito. põe, os caras falam, aí os caras vai, os caras puxam a orelha, os caras falam, ele assina um documento, não sei o quê, mas chega ele não faz. Então tá bom. Então a gente tira o teto do locker. Os lockers onde ficam os funcionários, Exato. ele é inclinado. Nossa. Eu vi isso, eu perguntei. Antidesculpismo, né? Adorei. Não, tem uma máquina, uma vending machine, porque eu conheço os bastidores, né? A gente vai muito, visita bastidores e tal. Nos bastidores da Disney, eu passeando lá, eu vi uma vending machine que chamava No Excuses Machine, que é a máquina sem desculpas. Aí me chamou muita atenção. E eu cheguei perto, tinha assim, tinha acetona, tinha lixa de unha, cortador de unha, gilete, coisa pra fazer barba. Tipo, hoje eu não vou ficar lá na frente do público porque tô sem, sei lá, tô sem sombra no olho. Não, É? Para na vending machine lá e... Você não fez a unha pra você ser mini? Vai lá na sua Tá anotando aí, galera? Vai Nossa, comprar. que ideia boa. Não, e vai comprar com o seu dinheiro pra você sentir a dor do erro. Você vai não esquece comprar, nunca mais. pra você não vir com desculpa mais. Aí o cara vir com uma desculpa nova genial, vai virar produto lá. A próxima o cara já não consegue usar. Sim. Então, a cultura poderosa ainda tem isso. Eu tenho que ter também ações emergenciais ali de fechamento das brechas. Porque são seres humanos. Aí você acha soluções, né? Cara. Ao invés de, tem esse problema, e agora? Né? Só engajamento, a gente sabe, você não precisa ir longe. Eu preciso fazer dieta, preciso ir à academia todos os dias. Eu me saboto. Você tem o pico, né, inicial. Os 3 primeiros meses é Eu divertido. me saboto. Depois, cai na Eu rotina. posso estar naquele já hábito contínuo, 6 meses bacana, já passei os picos, mas eu também me saboto. É isso aí. E como é que eu não vou sabotar uma empresa que às vezes não é a minha empresa? É obviamente que vai acontecer, né? Agora é o lance que você tá falando, né? A cultura poderosa estabelecer que existe isso, não ignorar, saber que é inevitável e como que eu posso melhorar o inevitável, né? Tirar ele dali e tal. Tem uma ação engraçada que a gente fez numa empresa que eu trabalhei, na Alphaville, que eu fazia consultoria para montar os times deles. E aí tinha
uma equipe de atendimento que chamava todo mundo de usuário. Ah, usuário. Eu não sei de onde que eles vieram com isso e ficava usuário. Aí um dia a gente fez um quadro e colocou assim, ó, quem tem usuário é traficante, aqui a gente tem cliente. E eles racharam o bico, porque chegaram lá de manhã e tinha o quadro, eles passaram a chamar todo mundo de cliente, porque... A gente colocava no script, mas não adiantava. Toda hora era, o que o usuário tal. Eu acho que era a cultura de quem chegou antes, deve ter vindo de sistema. Sem e aí dúvida. ele trouxe essa ideia de usuário. Sem dúvida. Falei, não, a gente não chama, a gente chama de cliente. E aí como é que a gente quebrou isso? A gente trouxe um negócio na parede lá, a galera ficou rachando com isso e foi virando e mudou. Aí a gente parou de ter o usuário e passou a ter o cliente. E parecia uma bobeira, mas aumentou o nível de satisfação do cliente, diminuiu a Mas reclamação. os detalhes que fazem a diferença, né? Eu lembro que em algumas situações de implantação de RH, às vezes era o bilhetinho, que eu só tinha o budget para imprimir lá um bilhetinho e dar um bombom. E aí eu lembro que tinha um conflito com o financeiro. Eu falava, mas, gente, Quando por não quê? tem, né? Sempre. Mas por quê? Mais um abraço para os amigos financeiros que não deixam as empresas quebrar. Exatamente. Importantíssimo esse papel. E aí depois ele recebeu o feedback, falou assim, olha, nossa, o bilhete que veio junto com chocolate. Aí ele passou a entender que esses detalhes, a pessoa se sentiu reconhecida. Nossa, nunca mandaram pra gente um chocolate com bilhete. Opa, olha, que simples. Que simples. E aí que tá, o simples resolve. A gente às vezes acha que é um negócio mirabolante. Eu lembro que eu tive uma iniciativa... Não é que eu recomende, mas assim, eu queria me aprofundar mais no time. Eu tinha, na época, 96 posições de atendimento. Dava mais ou menos, ali na Netshoes, dava mais ou menos umas 200 pessoas. E eu queria saber quem era, porque a empresa cresceu tanto, depois de 1 ano e meio, 2, eu não sabia mais o nome de todo mundo. Não tinha como, eram 400 pessoas. Sim. E eu falei, cara, eu quero conhecer esses caras. Igual a gente fez na logística, eu quero fazer no atendimento. E aí a missão foi, eu passei 15 dias sentando na frente com cada pessoa. Ela tinha o tempo que ela quisesse para bater papo comigo, que eu queria, eu me apresentava, me apresentei várias vezes, e a pessoa falava sobre ela, e no final eu sempre fechava assim, cara, o que você precisaria, assim, para ficar mais ainda vestindo a camisa, eu usava os termos da cultura. Sim. O que falta para você? Que é? Não é promessa, não sei se eu vou fazer, mas assim, é muito bom te ouvir e saber o que você sente. A pessoa se sente valorizada, né? Nossa, só que, olha que interessante, na minha cabeça ia vir pra caramba aumento de salário, pra caramba, um monte de coisa. O que veio para os caras do atendimento era, eu queria poder ter mais tempo com a minha família. É o tal do 6x1, né? Sim. Eu queria poder ter final de semana um pouco mais. Teve uma mulher que falou um negócio incrível. Ela falou assim, a gente tinha meio padronizado, porque tinham 3 turnos, né? Então a pessoa vinha, era a mesa dela, mas ela não podia mexer muito. Porque já vinha o outro no seguinte turno. E aí ela falou assim, eu queria muito poder colocar uma foto do meu filho na mesa. Eu falei, por que foto do seu filho? Ela falou assim, porque tem dia assim que tá tão difícil, que a gente às vezes pega uns casos bem em bucha, e eu quero olhar pra foto, porque é por isso que eu tô aqui, é pelo meu filho, que eu tô ajudando ele a se formar na faculdade. E eu quero lembrar disso. Eu falei, cara, demorou. É só isso? Demorou. Então, assim... eu vou fazer, me dá a foto. Não, me dá a foto, vou imprimir agora. É isso. E a gente fez, aí eles podiam chegar, eles chegavam antes, eles podiam montar a mesinha deles que eles queriam. Assim, a gente foi mexendo em algumas coisas muito simples de fazer, que não exigiu zero investimento, era só organizar. E que, pra minha surpresa, não era nada mirabolante. Então, a gente, às vezes, fica criando umas ideias muito irreais. E acaba não executando justamente por isso. Exatamente. E é simples. E é difícil ser simples, né? Porque dá a impressão, principalmente pra gente, que ser simples significa que a gente é menor, que a gente não está entregando tudo. Eu lembro que uma vez um chefe me pediu uma planilha, ele só queria saber a informação. Eu falei, não, eu fiz em 5 minutos. Eu falei assim, o quê? Eu vou mandar assim, desse jeito? Não. Aí já me queria umas colunas, aí já meti uns gráficos de pizza para enfeitar. Fiz eu levei 2 horas e mandei. Ele pegou e ignorou tudo e foi na linha. Tipo, pra quê, velho? Aí perguntou, aonde tá o que eu pedi? Você tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando, cadê o que eu Mas pedi? isso é uma insegurança. E é Muitas entender vezes simples... mesmo o que o outro precisa, porque nem sempre o que eu, imagino que seja o ideal é o que o outro entende que seja ideal para ele, né? A nossa insegurança, ela grita e é difícil. Eu vi na Disney esse negócio da simplicidade, que a gente foi visitar os bastidores uma vez e tinha um brinquedo que é o presidente dos Estados Unidos da América. Então, são robôs que vêm e fazem um show. E aí a gente visitou onde fica por trás. São vários trilhos no teto, os robôs passam para lá. É super complexo. Muito, uma estrutura, um maquinário incrível. E aqueles robôs, cada um entra no seu time e fazem um negócio. É animal. E a gente vendo aquela coisa de lá de trás. E eu sou de tecnologia. De repente eu olho num canto, tinha um computador daqueles, tipo, o XT, aquelas coisas velhas, amarelado pelo tempo com a tela verde.
E ele lá, pingandinho ali, em algum sistema rodando. E eu olhei aquilo, eu falei, o que será que é aquilo, né? Ali num canto largado, cheguei pro cara e perguntei, eu falei, o que é esse computador? Ele falou assim, é o coração dessa atração toda. É o que faz rodar tudo. Nossa. Eu me desesperei, porque eu falei assim, Vocês como são assim, loucos, mano? Aí eu fui instantâneo, eu falei, velho, mas peraí, cara, bota um negócio melhor, com mais memória, uma tela bonita, faz alguma, pelo amor de Deus, você precisa quebrar. Você falou, não, mas esse aí é o que precisa, né? Ele não entendeu, ele ficou olhando assim pra mim, assim, tipo uma cara de ué, por que você tá assim? Ele falou assim, ué, mas isso aqui tá resolvendo. Sim. Meu filho da mãe, eles têm razão, cara. Eu pra que tô que eu viajando, vou né? complicar um negócio simples e tá super resolvido? É barato, eles fazem, e não precisa, o cliente não vê. Bastidor, É né? bastidor. Sim. Então, a simplicidade é uma arte, cara, Vocês não é fácil. Vocês estão vendo a gente falar de Disney aqui toda hora? Eu já Eu vou... já ia desculpa, perguntar eu vou também. aproveitar. É, Eu quero Tem o Mickey aqui, eu me empolguei, ó. Ó, tem um Mickeyzinho e tudo. Mas eu quero aproveitar para justamente fazer essa transição agora, que é, a gente começa falando de todo esse processo de experiência que você adquiriu. É lógico que a gente, se der pra gente continuar esse processo, é incrível. Mas eu queria dar um salto agora, que é, lógico, entre a Netshoes e tudo que você faz hoje, com treinamentos da Disney, enfim, todo esse treinamento de excelência no atendimento, tudo que você faz, teve um salto aí, porque você teve bastante coisa entre esses dois períodos, Sem né? dúvida. A tua consultoria e tudo mais. A gente já volta neles. Eu acho que Não, dá pra vamos gente indo, eu tô à seguir. disposição. Eu acho que seria legal agora fazer o quê? Aproveitar esse gancho Disney e trazer quando foi que a Disney entrou na vida do Marucho. Pois é. Quando você não deixou de ser Nets até hoje, mas quando que Quando eu virei quase cast member, né? É outro nome. quando que o bichinho do O Mickey me mordeu. te mordeu? Como foi isso? Cara, é que engraçado, eu nunca tinha ido pra Disney na vida. Eu sempre fui um cara que tem medo de parque, porque eu tenho medo de altura, né? Então, toda vez que eu vou em parque é frustrante, porque eu sou o cara que fica segurando a mochila da galera pra galera brincar. Eu tenho maior medo de altura. Então, eu só vou nas coisinhas assim, mais, né? Carrinho bate-bate, essas coisinhas. Então, eu falei, cara, eu vou gastar em dólar. Eu não entendi a conexão da coisa de ao ponto de visitar. Eu nunca tive esse sonho. A magia. Mas fui pra estudar. Por quê? Eu tive uma consultoria por quase 12 anos, né? E aí, e hoje eu tenho outro negócio, mas aquela consultoria naquela época, e sempre foi focado em planejamento estratégico. Então, eu sempre pesquisei e estudei cases para poder trazer inspirações para os cases que a gente estava formando. Então, eu tô sempre estudando um negócio diferente. Eu tô sempre tentando entender por dentro as empresas. E não que eu leio, às vezes eu tento investigar, assim, para tentar sacar, Sim. porque o marketing não conta o que é o core do negócio, muitas vezes. Então, eu ficava ali naquele processo. E aí, eu atendi um cliente no Maranhão que chama Terra Azul, que eles, para mim, eles são a Disney do Brasil, assim. É uma das pet shops mais legais que tem. É fora do comum. Eles têm uma cultura poderosa, eles vestem um colete. Tanto que eu fui prestar consultoria para eles, a primeira coisa que eu cheguei, eu falei assim, me dá um colete, porque eu sei que isso é importante para vocês. Eles ficaram muito felizes, daí eles foram comigo no RH, eu ganhei um colete, aí que eu comecei a trabalhar. É Terra Zoe? Terra Zou. Z-O-O. A Terra Azul no Maranhão, depois vocês conheçam, quem não é do Nordeste, né, Sim, não deve conhecer. E eles são gigantes. E aí, o que acontece? Esses caras são super focados. Então, a conversa era muito boa, porque eles entendiam o valor do cliente, entendiam o que era atender. Por trás deles também tem o Grupo Potiguar, que aí já é um grupo enorme também de home center, que também é um anexo, né? Então, sempre tem uma Terra Azul e um Potiguar, assim, meio perto. Que é da família. Então, eles sempre pensaram muito em foco em cliente e tudo mais. Então, eu adorei trabalhar com eles, porque eles tinham essa visão. E aí, nessa história, surgiu uma oportunidade de fazer um treinamento na Disney. Eu nem sabia que a Disney tinha uma escola de negócios. Existe o Disney Institute. Isso que eu ia falar, que é esse famoso Disney Institute, Que né? é uma escola para treinar o mercado. Sim. Qualquer pessoa, claro, com condição de fazer isso, pode ir lá e fazer um treinamento deles. Eles têm a escola interna, né, o Disney University, que é para funcionário, que é onde o cara toma um banho de loja de cultura quando ele chega, tem o Traditions, que é a imersão dele inicial. E ele tem a Disney Institute, que ela forma mercado e ensina o jeito Disney de fazer as coisas. E é muito bacana, porque os caras são tão bons e tão tranquilos com que eles são bons, que eles ensinam os outros. Que eu acho que isso é muito legal, você chegar nesse patamar que você não tem medo. Você não vai me imitar. Que legal, né? né? Pode até imitar, cara, mas o meu jeito é muito único. Cada um tem o seu E jeito. você sempre pode, é referência, você né? pode se inspirar É. e aprender alguma coisa comigo. E aí eu fui estudar com esses caras. Eles fecharam um grupo, a gente foi pra lá e foi a primeira vez que eu fui ao parque da Disney. Foi a primeira vez que eu tive contato com aquilo. Legal. E eu fiquei encantadíssimo, não só com a forma como eles trazem. Isso é a parte chata de ser
consultor, né? Eu fico olhando o que tá por trás, né? Então eu ficava encantado, não era com o Mickey, era com o processo de chegar ao Mickey, o timing que ele vinha, o jeito que ele se apresentava, a pessoa que... O Mickey sempre tem um segurança, a paisana do lado, e eu via esse movimento, alguém faz uma abordagem diferente, esse cara vinha, esse cara se afastava, e eu ficava encantado com o processo. O teu grupo impressionado assim, nossa, olha aquele brinquedo. Chorando, é o Mickey. E você E eu assim, pensando, nossa, olha o processo. como é que esse brinquedo funciona, né? É o mó chatão, né? É o chatão no processo, né? Eu vou com ela nos restaurantes, me dá nervoso. Eu falo assim, ó, estamos entrando agora no restaurante. Eu gostaria que você desligasse a consultora de atendimento. É difícil. Pelo amor de Deus, difícil, não né? pergunta se a mulher lavou a mão, fica quietinha. Aí ela entra assim, ela fica se segurando pra não... É um desafio, cara, porque a gente... eu acho que o médico deve ser assim também. A pessoa espirrou, ele não só fala saúde. Eu acho que deve ser engraçado quando você é técnico em alguma coisa, é difícil você separar. Eu, por exemplo, eu sou aquarista, eu amo aquário desde os 7 anos de idade. Assim, faz 40 anos que eu sou aquarista. Eu também amo, eu não sou aquarista não, mas eu adoro aquário. Eu me profissionalizei, eu tô num ponto hoje que o peixe não morre, que os peixes têm a vida de rei, assim, no meu aquário. Meu aquário é lindo, tem 2 aquários, eu tenho equipe que dá manutenção, é uma coisa impecável. A gente tem um aquário aqui na empresa, eu vou dar uma olhada que a gente depois. tem toda quarta-feira e terça-feira o rapaz vem aí, aquarista, ele arruma. Legal, vou dar uma olhada. Depois eu vou dar uma olhada. E é muito interessante porque, assim, só que o que aconteceu? Em algum momento, aquela criança de 7 anos se foi e virou técnico, que olha pH, olha CO2, olha a fertilização da planta e olha a poda e olha se o peixe está doente. E eu já me peguei esses dias chegando em casa e em vez de eu contemplar aquela natureza, ficar ali sentadinho, sabe, desligar, eu ficava assim, nossa, mas esse peixe aqui tá doente. Ixi, aqui, ó, tem que fazer... Então, olha que interessante que você falou. Isso é o técnico. O que te levou a gostar do aquário foi a questão da criança. contemplação. Você contemplava aquilo e usufruía daquela beleza. Isso. Com o tempo, você entrou tão a fundo no projeto que você deixou de contemplar e passou a só trabalhar, né? Eu toco há bastante tempo e tal. Então, a minha maior luta, quando eu vou escutar uma banda, qualquer coisa, ela sempre fala pra mim, curte. Se a não pessoa prestar desafina, ele já atenção. para. É contemplar. E você tem um ouvido que você percebe que o cara errou a paletada. E você fala, Na puta, o hora. cara errou aqui, ele deu a meia nota. E aí, é chato, porque Mas você ela, não curte, ela né? me ajuda muito, porque na hora que eu viro pra falar, ela fala assim, ó. Eu já sei. Tipo, eu não quero ouvir o que você vai... Eu faço Ouve assim, a música. Traz a criança. Eu faço assim, traz a Sim. criança, volta a criança, volta a Desfrutar, criança. Porque a criança, ela tá aberta pro mundo, É. pro novo, e ela não tem preconceitos ou ideias E sobre isso aquilo. acontece também, eu acho que na vida profissional. Às vezes o cara entrou naquele projeto do e-commerce porque ele contemplou. Igual você falou no começo, que foi o mesmo caso meu. Eu comprava mouse de fora pra jogar game, eu falava, chegou! Comprei no eBay, chegou! A criança isso começou, é incrível! Aí você começa a ficar tão a fundo que você passa a achar até chato aquilo. Você deixa de contemplar e passa só a trabalhar, né? Mas a Disney entrou na contemplação mesmo. Na verdade, não. Ela entrou exatamente como um técnico que foi aprender técnica. Porque qual é a minha ideia indo lá fazer o treinamento com eles? Era aprender coisas, inspirações que eu pudesse usar nas Então consultorias. foi exatamente o inverso. Você não contemplou. Você não, foi não. lá e literalmente falou, Fui pra cara, aprender. quero fazer isso aqui. É que eles são muito bons, em algum momento eles me quebraram. Em algum momento você consegue Teve um momento contemplar. Em algum momento você quis abraçar porque o Mickey, não teve jeito. eles soltaram... Pra você ter uma ideia, a gente aprende nesse curso que eu fiz, pelo menos, eu fiz outros cursos depois, mas naquele primeiro, a gente aprende que o Mickey, eles têm uma medida Disney, que eles chamam, não é nem polegadas, nem centímetros, que a pessoa, ela tem uma medida padrão que cabe na fantasia, e geralmente é um oriental ou uma menina. Ali nos seus 1,50 m e poucos, isso é o Mickey. E é uma pessoa que passa por vários testes para poder ser... Então a gente sabia tecnicamente o que era o Mickey, que a gente sabe que é um oriental, ou era uma menina, podia ser um homem ou uma mulher, que ele tinha um certo treinamento, que ele sabia autografar, que tinha um monte de coisas que ele tinha que saber, blá, blá, blá. A gente sabia disso tudo. Chegou no final do treinamento, acabou, quem entrega os diplomas? O Mickey entra na sala, sobe a música, o Mickey entra, começa todo mundo a chorar. Nossa, que Porque legal. o cérebro humano é tão incrível que por mais que você racionalmente, você tenha uma camada aqui que você Aí a emoção compreende, vem. a emoção muitas vezes Mas pode te aí dominar. são muitos detalhes que vão te encaixando até Porque chegar você faz esse momento, conexões cara. lá atrás. Você tem conexões só que eu não tinha. Porque eu nunca fui esse cara do parque, esse cara da Disney. Eu gostava, mas eu não esse nível de conexão emocional. Então, eu não chorei. Mas eu Mas entendi. te pegou? Não, não? o pior que eu fiquei muito Você frio. conseguiu racionar ali? O que é péssimo. Eu devia ter Raciocinar, você chorado. raciocinou 100%. Na outra eu tentei chorar. Mas nessa primeira vez do Mickey, eu não chorei tanto. Eu não chorei. Mas eu ficava você encantado. entendeu. Eu ficava encantado de ver os meus amigos chorando, de ver a galera que estudou aquilo chorando. Como eles são bons, E eu falei, né, eles cara? são geniais. Isso é muito incrível, porque eles conseguem acessar outra camada. E depois que você gera emoção,
se torna inesquecível. E vamos combinar. A emoção aberta nesse nível, ninguém faz conta. A carteira, meu... Ó, não tem nada melhor do que vender pra uma grávida, por exemplo. Trabalhar com emoção, O que eu vender pra escutei robista dela, de aquário. eu casei uma vez e tenho duas filhas. São as 3 ocasiões que eu mais gastei sem perceber. Por quê? Não, eu vou casar uma vez só. É só um bolinho. Você não faz conta. Não, mas a minha filha, É. quando ela vai fazer 5 anos de novo, aí daqui a pouco você vai... Quando você vai perceber, você tá tão emocionado no processo, cara, é o cliente perfeito, né? Por isso que eu sempre falo, cara, todo negócio, em algum momento, tem um público específico que vai ser robista daquilo, ou que vai ter alguma... A maioria dos negócios é possível você criar algum tipo de conexão emocional. Se você criar isso aí, você vai formar uma base de fãs que esse cara compra mesmo que você não der promoção. É comunidade mesmo. Exatamente. Tem uma esse galera, cara e te né? defende na rede social, esse cara tá com você pau pra toda obra. É achar esse público e achar a abordagem para esse público. Porque muitos varejistas erram nisso, o cara fica tentando vender produto. Cara, você tem que vender conexão, mano. A experiência é uma forma de conectar. Isso. É uma ferramenta para isso. Mas na essência, como é que eu conecto naquilo que é a essência do cara? Que faz essa ponte com ele quando ele era criança, que ele vê. Pô, por que o cara compra um toca-disco, cara? Por que o cara compraria um toca-disco? Tecnologicamente não faz sentido. Ah, mas vai falar isso pra um cara que não. O cara vai te contar meu uma pai tem porrada de história sobre o produto. meu pai tem. dela. Entendeu? E só que você vai pegar na essência, é aquele carinha lá que ainda tinha cabelo, pequenininho, que teve o primeiro disco, e aí ele ficava ouvindo até gastar. Tanto é que ele não consegue ouvir nada sem alguém próximo que ele não conte uma história. Isso, é conexão emocional pura. Que vai trazer, O que a é. Disney faz é te vender esses links. Então, assim, ela sabe Conecta chegar a no teu emoção. coração. E ela fica tentando. Ela tenta por aqui, não deu. Ela tenta por aqui, não deu. Em algum momento ela te pega, porque ela tá na tua história. Tá na história praticamente do global. Todo mundo já verdade. viveu alguma coisa em relação a Disney, seja num desenho, seja no E personagem. aí é a vantagem de saber gerar conteúdo com branding, como eles sempre fazem, com música. A gente Contar foi licenciar storytelling. produto Disney, meu Deus do céu. A gente fez eles mandaram a arte do Mickey pra gente, a gente colocou lá no projeto e tal. Voltou umas 20 vezes deles mesmos. Excelente. Galera, não, tá do jeito que a gente mandou, mas a gente mandou aqui pra galera do USA lá e tem uma mudança. A mão dele precisa estar um pouco mais à direita. Eu falei, não, é 2 pixels. Eu não preciso. Não, tem que estar, porque a gente tem um quadro aqui de frame. Eu falei, a proporção áurea é Disney, literalmente, né? Total. Mas É você pensar sai os de lá, detalhes. e você sai de lá com essa cabeça, Então, tipo, vamos aí veio o incluir problema. isso. Como Quando eu tava no treinamento, no segundo dia, eu comecei a ver esses caras falando, e aí eu falei, cara, isso aqui não é só um conteúdo para eu aplicar, isso aqui é um treinamento. Eu comecei a criar um treinamento na minha cabeça, porque a gente dá aula, Você né? dirigiu lá? Meu Deus. Imagina o voo, o Marucho dando voo. Eu voltei no voo com a magia da excelência rascunhado. Que legal. Eu voltei pro Brasil já com o que seria um draftzinho. Sim. Aí o pessoal da Co-School, que eu dava aula na época, topou, na época, eu fazer um piloto com os funcionários, com o Maurici, com toda a galera, Sim. com o Maurício, Salvador. E a gente fez uma primeira edição do Magia, do que ainda era muito incipiente, não tinha nada. E aí eu fui construindo alguma coisa para chegar no modelo que hoje está estabelecido, já 8 anos depois. Mas nasceu assim o meu contato com a Disney, que ela transcendeu, porque depois eu descobri que esse conteúdo, ele passou a ajudar pessoas, ele não era só um conteúdo técnico, operacional, ou que trazia insights de inovação, ou de RH, de cultura. Sim. Eu comecei a perceber que também dava para fazer encaixes do que de bacana isso traz para a vida da pessoa. Porque principalmente quando eles falam de excelência, aquilo transformou minha visão de mundo. Pensar a excelência num viés não assim que eu tinha aprendido, que era só faz excelência para passar de ano. Tipo assim, meu pai falava, tem que tirar 10 na prova. Eu falava assim, mas com 7 eu passo. Então eu nunca pensei em excelência como uma coisa útil para mim. Eu falava, mas eu não preciso ser excelente, eu posso ser mediano e tá tudo certo. Então eu não fazia conexão. Depois eu fui entendendo que isso está conectado com o propósito de vida, de você se sentir útil para o mundo, de você entregar um legado. E aí foi conectando com coisas mais profundas. Eu falei, cara, eu preciso contar isso para as pessoas. Então eu fiz o link do conteúdo técnico, que não é só Disney, mas com todas as minhas vivências e experiências que eu passei com os clientes e com as empresas, mas também com essa questão de reflexão interna. Sem ser papo assim, esses papos raso ou coisa assim que é tipo essas coisas meio tóxicas que tá rolando aí. Não, era uma coisa pé no chão, papo reto, vida real e que conectava. E o ápice disso foi quando, num desses treinamentos abertos ao público, teve um cara, especialmente, que ele fez o treinamento, ele chegou até um pouco depois, e ele não se conectou durante o treinamento todo comigo.
E a gente, quando dá aula, a gente tem uma visão clara de todo mundo ali. A gente consegue dali saber, né? Você sabe bem. Bom, vocês dois sabem. E a gente entende o que está acontecendo. Então, a gente falou, tem aquele grupo aqui, eu preciso ganhar, que eu não ganhei ainda. Eu tenho um dia inteiro aqui para fazer, agora eles vêm comigo. E aí, você vai indo. E esse cara, por mais que eu fizesse... E quando você já faz muitas vezes, você já tem os times das piadas, você já sabe onde tá certo. E, nada. Esse cara não ria, esse cara não ria, esse cara não vinha. E o Magia, ele tem que ser descontraído. É pra ser divertido, não tem constrangimento, não tem passação, não tem nada. Ninguém fica triste, não pode ter gatilho ruim. É só felicidade. E coisa bacana é ir aprendendo. Que é a técnica Disney. É divertir a pessoa e ensinar. Então, a gente usa essa abordagem. Só que esse cara não vinha, esse cara não ria. E assim foi. Eu falei, bom, chegou uma hora que eu joguei a toalha. Eu falei, não dá. Pode ser que não é pra ele, não conectou e tá tudo certo. No começo da minha carreira de professor, eu ia até ficar destruído, né? Porque a gente fica focado no que não tá com a gente, né? A gente esquece que tá todo mundo gostando, é só aquele. Mas no caso ali, eu já tava mais tarimbado. Eu falei, não, tudo bem, não deu. Mas com o resto deu. Só que aí acabou o treinamento e a gente foi ficando, né? E a gente não começa a desmontar as coisas antes que vá o último cliente embora, porque tem a visão de palco e bastidores da Disney. Sim. Enquanto tem cliente, eu tô no palco, então eu tenho que continuar em alta performance. Então eu não posso mostrar bastidor pro cara, eu não posso enfeiar a coisa. Então a gente ali, e o cara não ia embora, e o cara começou a escrever, e ele ia embora, e a gente quietinho ali, esperando. Aí ele pegou, levantou, ele foi até mim. E eu fiquei curioso, né? O que esse cara tá escrevendo? Ele foi até mim, ele dobrou o papelzinho, ele pegou, me deu assim e falou assim, cara, lê depois que eu sair, mas eu queria te agradecer o treinamento, foi muito bom pra mim. Eu falei, pô, ele gostou. Ele só não demonstrou, talvez o jeito dele, a linguagem de amor dele, é ficar com cara de que não tô gostando. Mas ele gostou, tá ótimo. Tipo isso. E ele foi embora. Cara, quando ele saiu, eu li a cartinha que ele deixou, tava escrito assim, eu tinha decidido tirar minha vida hoje. Nossa. Mas alguma coisa me diz, vai lá ver esse cara falar e vamos ouvir o que tem que de repente alguma coisa. E ele fala assim, eu saio daqui reforçado do meu propósito, eu vou vencer, né? E me emociona. E o cara falou, eu vou continuar. Incrível. Eu acabei de ler isso, chamei toda a equipe, cultura. Sim. Chamei toda a equipe e falei, galera, vale a vou pena. ler pra eles. Eu falei, por aí isso que a gente faz. Não é pra vender ingresso, né? Isso é secundário, isso vai dar dinheiro, vai tudo certo. Vai fechar a conta, vai. Mas, é por isso aqui. Aí todo mundo chorou e tal. Nossa. E a gente salvou uma vida. Então, assim, nesses 8 anos, talvez algumas vidas que a gente não sabe, né? Sim. Mas, então, acho que o Magia, ele tem essa importância na minha vida. Ele não é só um produto. Sim. Ele é uma coisa que me deu sentido mais profundo na vida. Muito bom, parabéns. Muito legal. Né, alcançar essas pessoas, né? E de uma forma... Salvou, né? A vida do... De certa forma, a gente não tem a condição de salvar ninguém, né? Sim, mas ele se salvou e a gente foi uma ferramenta, a gente foi uma boia, exatamente. talvez naquele momento que ele precisava. Perfeita analogia. Porque é muita pretensão achar que a gente salva alguém, verdade, né? Eu acho que a gente tem uma participação poderosa. A gente se ajuda. Pode incentivar, né? As E ele não sabe, eu me emocionei agora, ele não sabe quanto ele me ajudou. Né, de eu saber isso. Porque isso me move quando eu tá... Porque a gente tem dia de saco cheio. Puta, vou de novo lá palestrar. Cara, e você lembra que vale a pena. Cara, e se eu for falar alguma coisa que vai pegar em alguém, que vai fazer... É uma frase. E eu falei, então continuamos. A gente segue aquele na missão. negócio que uma vida vale a pena sempre, né? Cara, é um universo gigantesco de salvação. Então, a gente tem uma responsabilidade muito... A gente aqui tá fazendo uma coisa que tem uma responsabilidade muito grande. Dependendo do que a gente fala... A gente pode destruir ou construir. Verdade. O microfone, ele tem muito poder. Sim. E eu aprendi isso muito cedo, né? Na vida de palestrante. O palco, ele é poderosíssimo. Pra caramba. Quando você sobe no palco, as pessoas param tudo. Sim, tem um livro aí que tem mais de 2000 anos que fala que a língua tem poder de matar ou da vida, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acredito muito nisso. E o Magia, ele tem esse poder de transformação pra mim e pra muita gente, né? Tem sido esse legado. Sim. Eu sou apaixonado por aquilo. Para vocês que estão ouvindo e talvez não estejam entendendo bem o que seria o Magia, literalmente é o treinamento que você hoje continua aplicando. Conta pra galera um pouco como que tá hoje o Marucho, assim, porque você... a gente falou aqui um pouco da tua carreira, precisaria de muito mais tempo pra gente falar de mais um monte de coisa. Não, eu não vou ficar falando de mim, vou falar de coisa útil pra galera. E aí eu acho que, mas é muito legal contar, porque eu acho que dentro da nossa história tem muitas coisas úteis, né? E aí, tentando pegar esses ganchos aí, cara, Marucho do e-commerce, o Marucho do digital, do telemarketing. E aí você vai pra Disney, aprende essas coisas todas, volta e começa a aplicar o que você aprendeu, que é uma somatória, porque a Magia da Excelência, que é esse curso que você aplica, palestras, inclusive o livro, daqui a pouco você já conta pra gente,
todos eles são pautados, não é na Disney especificamente, né? Pelo que eu entendo. É uma soma do que você aprende lá, com encantamento, tudo que ele sabe fazer com excelência, por isso excelência, né? Com toda a bagagem de experiência que você adquiriu na tua vida, de N coisas que você foram adquirindo, e talvez até dos teus, talvez não, com certeza, do teu grupo de trabalho, porque você não aplica isso sozinho. Então você tem uma galera que tá junto com você que deve ter te ajudado a formatar e tudo mais. E aí, depois de tudo isso, tantos anos aplicando, quantos anos de magia já que você... Magia já fez 8 anos. 8 anos, né? E aí, e o livro que você escreveu da magia tem quanto tempo? 4 anos. 4 anos de livro e 8 anos de magia Foi da o meu primeiro excelência. livro, escrito por mim. Que aí sozinho, é 100%, sozinho, 100% né? eu. E aí, olha só que interessante. Depois de tanto tempo, eu acho que é impossível você saber... Acho, não, é certeza. É impossível você saber quantas vidas você impactou. Porque você tem um número aproximado de um monte de coisa, mas tem muitos indiretos. Alguém que emprestou o livro pra alguém, que às vezes escutou o que você falou lá, repassou, e aí, cara, é incontável essa corrente do bem, né? Mas olhando pra todo esse cenário, como que tá hoje a tua percepção de fazer o magia? Você continua com isso? Você segurou? Como que tá isso hoje? Não, continua, ele tem uma participação importante na minha jornada. Eu há um ano e 2 meses mais ou menos, eu saí da minha consultoria. Eu resolvi seguir uma trajetória mais dedicada ao que eu acredito, no sentido de continuar espalhando sementes cada vez mais forte. Então, eu criei o Instituto A Magia da Excelência. Então agora o Magia literalmente virou o nome... Ele virou um instituto e ele é o nome da minha empresa hoje. Top demais. E aí é legal porque a magia desse... Aí eu tava no carro, a gente tava conversando, né, em off, que o carro traz insights, a gente tá no trânsito em São Paulo e aí se a gente pode escolher se revoltar ou ficar refletindo. E nessas reflexões me veio uma brincadeira com a magia da excelência, é a sigla de AME. E virou Instituto AME, que tem a ver com amor. Então, olha como tudo conversa, cara. Muito legal. Sim. Então, hoje é o Instituto AME, que é o Instituto da Magia da Excelência. E embaixo desse guarda-chuva, o Magia da Excelência tem uma participação importante. Mas eu tenho vários outros temas, vários outros conteúdos que estão relacionados em palestras, treinamentos, mas também em mentorias e consultorias. Eu continuo agindo tanto no e-commerce, na transformação digital. Todos os campos ali que eu consigo ser útil. Enquanto eu achar que eu estou sendo útil, eu estou fazendo, senão depois eu paro. E o Magia, ele está encaixado nesse processo. Dentro da estrutura Magia da Excelência, ele tem o livro, né, há 4 anos. Ele tem uma versão pocket, que é como se fosse um minuto de sabedoria, que são 200 frases que eu extraí do livrão. Pocket é muito legal. Eu peguei 200 frases do livro e transformei num livro de bolso para acesso rápido. E as empresas usam muito, né? Os líderes usam para começar uma reunião. Eles abrem, lêem uma frase, discutem e aí começa uma reunião. Dá uma virada legal para não perder esse lastro depois que eu entro lá e faço um treinamento ou uma palestra. Então tem o livro, tem a versão online, tem um EAD lá no Hotmart do Magia, tem um conteúdo de quase 14 horas de conteúdo do Magia, que eu gravei em loco, ao vivo, dando aula. Isso continua no ar? Tá no ar, tá disponível. Legal. Eu tenho o treinamento em company aí em vários formatos, né? Então vai para as empresas e para os eventos das empresas, né? Que aí eu customizo. Acho que o diferente por eu ser consultor é que eu não tenho um conteúdo padrão. Eu faço um conteúdo sob medida, então cada cliente vai me trazer. Então eu tenho uma reunião de briefing para entender a cultura, entender os jeitão dos caras, como é que eles falam. E aí eu chego para fazer uma palestra, um treinamento, parece que eu tô com o crachá da empresa. Literalmente, eu tô vestindo a camisa dos caras. Eu sei a piada interna. É a magia da excelência dentro da empresa da pessoa, sob demanda, né? Você chega, inclusive, ao ponto de levar a galera pra Disney em algumas situações, né? Isso, a gente transformou magia no internacional e passou a ter uma experiência também internacional. Levar os caras para passar uma imersão. Demais. Ver os bastidores. Os bastidores, fala com o funcionário. Pode ou não fazer o curso do Disney Institute junto, ou faz o nosso, e a gente faz bastidor também, tudo com... Tem a questão da barreira de língua, né? Então a gente tem tradutor, o cara ouve. Sensacional. E assim, a gente cria também sob demanda. Então eu já levei, por exemplo, Sala Online, a gente levou a equipe de produto da Sala Online. Para desenvolver lá, né? Para desenvolver produto lá. Então eles saíram de lá com os negócios que estão agora bombando. E eu vi nascer ali, na inspiração que eles pegaram. Ou seja, você não dá só treinamento de atendimento, de excelência, essas coisas. Não, literalmente é uma imersão, né? Eu sou um cara de negócios, né? Eu faço consultoria desde planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico embarca tudo, né? Sim, o atendimento é um ponto importante do processo, mas eu olho para 360, né? Sim. E aí o Magia, ele também, ele vai para todos os... Eu faço magia para liderança, magia para atendimento, magia para... Dá para destrinchar e focalizar para cada público. Tem magia para inovação. Eu fiz uma magia para IA agora num evento, falando de como é que a Disney pensa em inovação e pensa a inteligência artificial, o que ela já tem aplicado. Então, assim, conteúdo não falta. Dá pra gente fazer vários... Porque eu não paro de estudar, né? Então, a gente tá sempre atualizando. É um organismo vivo.
Mas hoje eu tô nesse momento, assim, super feliz de vida, que é fazer o que eu amo, me sentir útil fazendo esse tipo de trabalho, mas principalmente dando possibilidade às pessoas se inspirarem e também fazerem o processo delas a partir daí. E se a galera quiser te encontrar, como que eles te encontram hoje? Deixa a sua rede pra galera aí. Principalmente no Instagram, @RodrigoMarucho, com X. Eu brinco, né, que eu tenho uma meta ambiciosa de chegar a 1 milhão de seguidores esse ano ainda, em 2025. Galera, ajuda aí, @Rodrigo Marucho com X. A gente vai colocar na descrição aí também, mas segue lá o Marucho, muita história. Estamos lá já, falta 990 mil as pessoas, mais ou menos. Daí, nem que seja de dó, né, pessoal, me segue lá. A gente tá com essa meta ambiciosa. Mas brincadeiras à parte, é que eu sou muito nichado, né? Então, a gente... mas a gente muita história boa pra contar. Mas tem qualidade, né? É um conteúdo que a gente tá trabalhando ali mais com qualidade e gratuito, né? A ideia é dar acesso pra pessoa. Sim. E só para fechar, tem o Magia, uma das desdobramentos dele é o Magia aberto ao público. Porque, minha empresa não quer fazer, mas eu quero muito ter, e eu não quero fazer o online. Então, a gente tem, em alguns momentos, uma agenda que disponibiliza a possibilidade da pessoa se inscrever, pessoa física, e fazer uma imersão de um dia inteiro de treinamento, com várias... E aí eu vou por todos os pilares da excelência de negócio. Com ele aberto, você faz ele para tocar em tudo quanto é lugar. Eu pego vários pilares. Eu vou falar de cultura, de liderança, vou falar de inovação, vou falar de atendimento. Esse ano vai ter... E a gente está voltando esse ano. E aí o que acontece? Já vai ser a 34ª edição. Então, assim, ele já tem um tempo. Galera, eu falo por mim, tá? Eu já tive uma equipe aí, mandei 3 pessoas pra lá, voltou, o nível de NPS lá, ó. É uma delícia e é divertido. Resultados a gente nem reais. vai passar, porque a gente se diverte o dia inteiro. É bem leve. E a ideia é que a gente vai fazer num viés social. Eu sou embaixador, com muito orgulho, né? Estou, embaixador da Liga Digital. E o pessoal da Liga, eles têm uma missão muito bonita, que é pegar aquela galera de comunidade que não vê uma perspectiva muito clara de vida e dar o sonho para se sonhar e dar a ferramenta para os caras. Então, eles ensinam e-commerce, formam mão de obra para o mercado. E essa galera precisa de grana, porque para sustentar qualquer projeto desse que não tem nenhum movimento junto com o governo, né, precisa dessa sustentabilidade. E a ideia que a gente está bolando é fazer uma Magia aberta ao público e vai começar a rodar agora já nesse primeiro semestre, provavelmente em abril. A ideia é que a gente faça a inscrição e todo o lucro, 100% do lucro, vai reverter para a Liga Digital. Sensacional. Se você queria fazer a Magia da Excelência e não sabia onde é que estava esse negócio, provavelmente abril, mas siga o Marucho lá que com certeza ele vai divulgar. Isso, eu vou divulgar nas redes. Perfeito. Vai ter conversão, você não só vai aprender, como vai ajudar pessoas com o teu aprendizado de tabela, corrente do bem, tem coisa melhor que essa, você recebe e ainda planta junto. É um investimento, não é nem gasto, né? Você está investindo pro teu futuro e para os outros. Cara, sensacional. Daria para fazer... Eu tô falando, bota aí. Parte 2, por favor. Chama o Marucho de novo. Eu nem consegui perguntar pra ele como foi o tempo de MRX. Que é o tempo que eu conhecia, inclusive, seu trabalho lá. Era a minha referência em consultoria. Eu tô aqui falando com o cara hoje. Pô, que sensacional isso. Então, assim, eu nem sei, né, como que a gente poderia fazer uma parte... Quando? Mas tem que fazer. Parceria, tem que chamar você pra parte 2 aí. Gente, quando vocês quiserem. Se quiser hoje, a gente troca de roupa. E aí já grava hoje já mesmo. Faz. Sim, não. Mas com certeza a gente já aprendeu bastante, mas tem muito mais coisa para aprender. E vocês também, com certeza, tem muito mais o que aprender, né? Sigam aí, tem projeto novo para esse ano, né? Tem coisas novas vindo aí. Estou muito forte agora em comportamento humano. É um viés que a gente precisa olhar bastante, principalmente no e-commerce. Se fala muito, né, das soft skills. Já tem uma pauta 2 aí, ó. A gente vai falar bastante de soft skill. Como tá a soft skill da galera. Ficou bonito. Soft skills, ficou gourmetizado, mas... Socorro Deus. O que eu faço aqui? Eu não sei nem como começar. Não aprendi isso, né? Minha cultura foi uma cultura Vamos gerar interação. Se você quer aprender sobre soft skill, assim, raiz mesmo, na prática, pede aí, parte 2 com o Marucho, bota no comentário. Marucho, muito obrigado. Mesmo. Um prazerzaço, vocês são uns queridos, são uns fofos e assim, foi uma delícia. Eu tô super à disposição, só chamar que eu venho, cara, quando vocês quiserem. Você que se inscreve no site lá, porque a Econ Lovers é assim, é de graça e free forever mesmo, pra sempre. Se inscreve lá no site, coloca o teu perfil lá, não vai te custar nada, só colocar o teu perfil. E o benefício é o quê? Nós vamos ter dicas exclusivas. Inclusive, já pedi pro Marucho aqui, a gente finaliza agora esse episódio, mas para você que se inscreveu, a gente vai ter uma dica exclusiva do Marucho para você. Você só vai poder assistir
se inscrever no site lá e seguir o Marucho. Se não seguir, não vai ter. Segue o Marucho lá. Fechou? Obrigado. Muito Obrigado. obrigada. Foi Até o incrível. próximo episódio, galera. Obrigado. Valeu, galera.